Salmo 36 é a canção do serviço feliz, canção à qual todos que carregam o leve fardo de Jesus devem se unir. Os perversos são comparados com os justos, e o grande Senhor dos homens devotos é calorosamente exaltado. Portanto, a obediência a um mestre tão bom é indiretamente exigida, e a rebelião contra ele é claramente condenada. Versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Os pecados dos homens têm voz com ouvidos piedosos. Eles são o indicador externo de um mal interior. A perversidade é o fruto de uma raiz ateísta. Se Deus está em todos os lugares e eu temo, como posso ousar infringir suas leis diante de sua presença? Charles Haddon Spurgeon. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Tornou-se parte dos procedimentos em cortes criminais. Quando um homem não tem temor de Deus, ele está preparado para qualquer crime. William S. Plumer. Versículo 2. Porque em seus olhos se lisonjeia. Almeida Revista e Corrigida. Os homens temente a Deus veem seus pecados e os lamentam. Onde o oposto é verdadeiro, podemos ter a certeza de que não há temor de Deus. Atenuar demais a sua conduta em sua própria consciência, que é o significado no hebraico, é aplanar seu trajeto para o inferno. A seus olhos ele não via Deus com santa reverência, portanto se coloca ali em admiração profana. Aquele que pouco considera Deus, muito considera a si mesmo. Aqueles que esquecem a adoração caem em adulação. Os olhos devem enxergar algo, e se não admiram Deus, bajularão o ego. Charles Haddon Spurgeon. Alguns pecadores bajulam-se por já serem convertidos. Eles se sentam e descansam em falsa esperança, persuadindo-os de que todos os seus pecados são perdoados, de que Deus os ama, que irão para o céu quando morrerem, e que não mais precisam se preocupar. Pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, condensado de Jonathan Edwards. Versículo 3, as palavras de sua boca são malícia e dolo. Este par de cães do inferno geralmente caçam nido, e o que um não apanha, o outro o fará. Se a malícia não pode vencer por opressão, o dolo ganhará por astúcia. Quando o coração é tão corrupto a ponto de bajular-se, a língua segue seu exemplo. O sepulcro aberto da garganta revela a imundície da natureza interna. Charles Haddon Spurgeon. Versículos 3 e 4. Contudo, privou-se de sono ao ouvir o relógio marcar meia-noite em sua cama, elaborando confusões até cedo se levantar. Alimentou-se infernalmente dos nomes de bons homens. De porta em porta pode-se tê-lo visto apressado, ou talvez entre um grupo de tolos embasbacados. A paz fugiu da vizinhança que ele assombra, e como a peste moral, ao contato com seu hálito, resquícios e florescências de alegria social e felicidade degradam. Somente tolos são vistos em sua companhia, e os que abandonados de Deus
e de si mesmos desistiram. Os prudentes o evitam sua casa, como se estivesse contaminado com a praga moral letal. Robert Pollock. Versículo 4. No seu leito, maquina a perversidade. Seu local de descanso torna-se local de trama. Sua cama é um viveiro para ervas daninhas. Ele tem o diabo como companheiro de leito, que se deita e conspira sobre como pecar. Deus está distante dele. Charles A. Spurgeon. Assim como o homem que teme a Deus comunga com seu coração em sua cama, para que não peque em seu coração, da mesma forma o homem que não teme a Deus planeja como tramar e executar o pecado deliberadamente. David Dixon. Muito diligentemente, Aigwan investiga expressões bíblicas concernentes a uma cama e nos diz que há 6 diferentes camas de perversidade: a da luxúria, a da avareza, a da ambição, a da ganância e de torpor e a da crueldade. E ele as ilustra com exemplos das Escrituras. J. M. Neely. A partir da pequenez do perverso, o salmista volta à sua contemplação. À glória de Deus, contrastes são notáveis. Versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus. Quando pudermos mensurar os céus, poderemos então limitar a misericórdia do Senhor a seus servos, especialmente na salvação de Jesus Cristo. Ele demonstrou graça mais elevada que o céu dos céus e mais ampla que o universo. Oh, que o ateu pudesse ver isso. Quão sinceramente ansiaria se tornar um servo de Jeová. Charles A. Spurgeon. Quando os homens pecam tão despudoradamente, por que não admirar a dádiva? Por que não admirar a divina paciência? Sebastian Muster. Até às nuvens, a tua fidelidade. Muito, muito além de toda compreensão, estão a verdade e a fidelidade de Deus. Ele nunca falha, nem esquece, nem fraqueja, nem compromete sua palavra. Charles A. Spurgeon. Versículo 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, firmes e impassíveis, nobres e sublimes. Como ventos e furacões não abalam um Alpe. Assim, a justiça de Deus não é nunca, em grau algum, afetada por circunstâncias. Ele é sempre justo. Quem pode subornar o juiz de toda a terra? Ou quem pode, por ameaça, compeli-lo a distorcer o julgamento? Nem mesmo para salvar os seus eleitos o Senhor suportaria que sua justiça fosse ignorada. Atravessando o caminho de todo homem ímpio que sonha com o céu estão os eminentes Andes da justiça divina, que nenhum pecador não regenerado poderá escalar. Charles A. Spurgeon. Os teus juízos como um abismo profundo. O lidar de Deus com os homens não deve ser compreendido por todo o fanfarrão que exige ver uma razão para tudo. O Senhor não deve ser questionado por nós em relação ao porquê disto e ao porquê daquilo. Ele tem motivos, mas escolhe não os apresentar à nossa tola consideração. Versículo 7. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Oh, se mais da raça de Adão conhecesse a excelência do abrigo celestial. O fato de recusarem isso fez Jesus chorar. Nossas lágrimas podem também lamentar o mesmo mal. Charles A. Spurgeon. Em cela solitária, guardado e firme estou, ligado ao amor de Cristo, para sua verdade testificar. Ainda que as paredes sejam espessas, não há mão que possa a porta abrir. Deus é minha força, meu consolo e repouso. Jerônimo Sergesson.
em uma carta que escreveu na prisão, na Antuérpia, à sua esposa chamada Linsken, que também estava ali, também estava presa ali. Versículo 8. Fartam-se da abundância. Assim como Deus espera o melhor de nós, Ele também nos dá o melhor. George Swinock. Da abundância da tua casa. Certa vez ouvi um pai dizer que quando levou sua família para uma nova residência, onde as acomodações eram muito mais amplas, o conteúdo mais rico e variado do que aquela com a qual já estavam acostumados, seu filho mais novo, ainda que um infante aprendendo a falar, correu por todos os cômodos e examinou todos os artigos com êxtase e gritava com espanto infantil ao contemplar cada novidade. Isso é nosso, papai? É isso? É nosso? A criança não dizia seu. E eu observei que o pai, enquanto contava a história, não se ofendeu com essa liberdade. Você poderia ver em seu olho brilhante que a confiança do infante em apropriar-se como se fosse seu tudo o que seu pai tinha era um elemento importante na satisfação do pai. Esta, suponho, será a surpresa e a alegria em confiança apropriadora com que o filho da família de nosso pai considerará tudo como seu, quando for removido dessa condição de comparações de coisas no presente e adentrar ao infinito de coisas que estão por vir. Quando as glórias do céu irrompem diante de seus olhos, ele não se mantém à distância, como um estranho dizendo, ó Deus, isto é teu. Avança para tocar e experimentar de todas as provisões que essas benditas mansões contêm, exclamando ao olhar a face do Pai, Pai, isto e isto é nosso. O amado filho se alegra com todas as riquezas do Pai, e o Pai se alegra mais ainda com seu filho. William Arnott. Na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Teria o filho então algum motivo, quando seu pai mantém uma mesa tão preciosa e luxuosa, para deixar tais delícias e mendigar de um lado a outro do país por refugos e lascas? George Swinock. Delícias, deleites, a mesma palavra usada na tradução de Éden em Gênesis, mas aqui no plural, Dalman Rapstone, M.A. Versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida. Esse versículo é composto de palavras simples, mas, como o primeiro capítulo do Evangelho de João, é muito profundo. Do Senhor, como de uma primavera autossuficiente e independente, provém a vida de toda criatura, por Ele mantida, e somente por meio dele pode ser aperfeiçoada. A vida está na criatura, mas a fonte dela está somente no Criador. Charles Haddon Spurgeon. Estas são algumas das palavras mais maravilhosas do Antigo Testamento. Sua plenitude de significado jamais será esgotada por comentário algum. Elas são, de fato, o cerne e a expectativa de muito do ensino mais profundo do apóstolo João, J.J. Stewart Perron. Na tua luz vemos a luz. Nas questões espirituais, o conhecimento de Deus ilumina todos os outros temas. Não precisamos de vela para enxergar o sol. Nós o vemos por seu próprio esplendor e então vemos todo o resto por meio do mesmo brilho. Nunca vemos com a luz do eu, mas o eu à luz de Jesus. Fúteis são aqueles que buscam aprendizado e inteligência humana. Um raio do trono de Deus é melhor do que o esplendor do meio-dia da sabedoria criada. Senhor, dá-me o sol, e deixa todos os que se deleitam nas velas de cera da superstição
e na fosforescência da filosofia corrompida. Charles Haddon Spurgeon. Essa gloriosa cena que Daniel contemplou exauriu-lhe as forças. Daniel capítulo 10, versículo 8. O objeto, sendo exterior a ele, extraiu todo o seu espírito para contemplar e admirar, e assim o enfraqueceu. Mas no céu, nosso Deus, a quem veremos e conheceremos, estará entre nós para nos fortalecer. Então viveremos porque vemos sua face. Será também uma luz confortante, como a luz da manhã e para o cansado sentinela. Como a luz da manhã é para o cansado sentinela. Salmo 130, mais do que os guardas pelo romper da manhã, que por ela ansiava durante a noite. William Cowley. A luz da natureza é como a centelha, a luz do evangelho, uma lâmpada, a luz da graça, uma estrela, mas a luz da glória é o próprio sol. Quanto mais acendermos, maior nossa luz. Deus habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Homem algum, enquanto carregar a mortalidade e o pecado em si. Contudo, quando essas duas qualidades corrompidas e inábeis forem abandonadas, então seremos levados a essa luz. Somos agora gratos porque o sol e as estrelas estão sobre nossas cabeças para nos dar luz. Que luz e deleite será então quando estes estiverem sob nossos pés. Essa luz precisará ter muito mais alcance, muito maior do que agora, estando tão distante de nós. Thomas Adams. Há grande alarde de luz no mundo e há alguma base para isso nas coisas naturais. Mas, desde tempos antigos, o mundo por sabedoria não conhecia Deus, assim como nos últimos tempos. Chegando ao ponto de conhecer Deus, deverá ser por meio de sua palavra. Andrew Fuller. No primeiro momento em que chegarmos ao céu, saberemos vasta e inimaginavelmente mais do que fomos capazes de aprender aqui durante todos os nossos dias. Timothy Cruz. Nesta comunhão de Deus, o que podemos necessitar? Ora, Deus será tudo em tudo para nós. Ele será beleza para os nossos olhos, música para o ouvido, mel para o paladar, o contentamento pleno e a satisfação de nossos desejos, é isso imediatamente de si mesmo. Edmund Pinchbeck, em A Fonte da Vida, um sermão para funeral. Versículo 10. E a tua justiça aos retos de coração. Ao maior temor do homem de Deus, o maior temor do homem de Deus é ser rejeitado pelo céu. Daí sua oração. Mas o medo é infundado, daí a paz que a fé nos traz. Aprenda com esse versículo que, apesar de haver garantia de uma continuidade de misericórdia na aliança, ainda devemos fazer dela uma questão de oração. Por esta boa coisa, o Senhor está consultado, o Senhor será consultado. Versículo 11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, Almeida Revista e Corrigida. Bons homens podem de fato ter medo de homens orgulhosos, pois a semente da serpente nunca deixará de abocanhar o calcanhar do piedoso. Charles Haddon Spurgeon.